Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Divã do Marketing. Esse lugar que a gente convida os profissionais para compartilhar os seus anseios, o que eles querem falarem, as oportunidades e tendências de uma forma totalmente livre, sem julgamento. O Divã ele é muito terapêutico para a gente que está aqui conversando e eu espero para você também. Porque daí você consegue ver que os seus desafios, os seus problemas não são só seus, pelo contrário, tem muita gente que compartilha o mesmo desafio. Hoje o nosso tema é a gente falar sobre os desafios da área do design e que os designers sofrem. Acho que tem muita coisa legal para a gente conversar e para isso a gente convidou a Itamara para a gente fazer o nosso bate-papo. Itamara, muito bem-vinda. Desabafar, né, gente? Às vezes a gente precisa desse espaço pra falar o que tá Exato. no coração. Sim, obrigado pelo convite, é um prazer. Espero que seja um papo realmente construtivo, né? Legal. Fica à vontade, deita no divã, relaxa, tá? Sim. A primeira pergunta que eu quero começar é: o que te traz para o divã? Ai, gente, a gente pode pontuar quantas coisas, assim, no Fica à vontade, tem uma máximo. sessão aqui inteira. Ai, olha, eu acho que muitas coisas, assim. Acho que o design é um bicho que ele tem muitas dores, muitos anseios. Uma das coisas que eu vejo que é uma dor minha e de muitos designers, assim, principalmente quando a gente tá falando de um setor de marketing, são as visões diferentes, né? Então, eu acho que o designer, ele é muito romântico. Eu acho que o designer, ele acredita num mundo melhor, sabe? E ele foca muito nisso, assim, em experiência, em como ele pode criar melhor para as pessoas, e até no trabalho dele, no esforço dele. Então, a criação do design diz respeito muito a ele, né? Então, se eu fizer uma boa criação estética mesmo, isso diz respeito a mim como profissional. Só que aí a gente se depara com o marketing, que quer retorno, né? Que quer performance, que quer ver a parada funcionando, comercial, vender. E aí a gente fica muito angustiado. E aí você tem ali duas coisas, que é, será que é isso que é o melhor para a empresa, né? A gente converter a qualquer custo, ou se é construir realmente uma relação emocional com esse cliente. Eu acho que é uma dor, assim, que as duas áreas acabam sofrendo, né? Compartilhando disso. E ao longo da sua carreira, você sentiu essa dor na pele? Ou o que que você tem visto quando você conversa com as pessoas da comunidade de design? Existe uma pressão em cima do designer hoje, do marketing? Eu acho que existe muito, assim, se a gente for falar especialmente do designer, né? Eu acho que ele sente muito essa pressão de que a criação é uma obra dele. Isso acontece realmente. Então, se algo tiver um ajuste, ou se o cliente não gostar, ou se não performar bem, isso diz respeito a ele como pessoa. Então, ele fracassou como pessoa e isso é uma dor, né? Mas eu acho que o mercado também cobra isso do design. Então, estou aqui para defendê-los também, sabe? Nos Ótimo. defender a nossa classe. Porque o mercado cobra isso também, que ele seja um bom tradutor, né? Então o design ele tem que estar em várias frentes. Ele tem que traduzir a linguagem do marketing, ele tem que traduzir a linguagem do cliente, ele tem que traduzir a linguagem do branding, ele tem que traduzir a linguagem de toda a estratégia e tem que deixar um visual bonito, legal, com uma boa técnica, né? Então eu acho que ele tem um pouco de dificuldade de equilibrar todas essas línguas, né? De falar Sim. todas essas línguas. E sim, a gente sofre isso o tempo inteiro. E aí já trabalhei em agência, sei o que é chegar com um briefing, né? Como diz o outro, escrito num pedaço de papel, e você ter que fazer milagre, né? Hoje eu tenho a minha empresa de prestação de serviço, né? Então eu faço identidade de marca, branding, etc. Mas eu também tenho o meu curso, que é o Layout Tie. A gente tem todo o processo de lançamento, tem o time de marketing, e existe esse conflito, esse preciosismo, né? Eu acho que você, assim, o berço, né, o início, a primeira passo na caminhada do design é a gente ter clareza sobre o que que a gente quer fazer. Acho que, e aí o briefing ele é essencial. E hoje os designers sofrem muito com briefing, né? Porque você tem o briefing no papel de pão. Você tem o áudio briefing do WhatsApp, que é preciso de uma peça. Para quê? Para quem? Não sei, né? Ou o clássico também, eu vou botar um negócio na minha vitrine aqui, tá? Qual que é o tamanho da vitrine? Então eu não consigo Uhum, nem começar, né? Então eu aham. acho que assim, qual que é a sua visão? Eu queria entender o seu olhar sobre o básico, que é assim, muitas vezes as coisas chegam pro designer e não chega finalizada em termos de todas as informações que se tem. Aí a gente tem essa pressão de ter que se virar, né, e fazer alguma Uhum. coisa. E aí quando chega na aprovação, putz, não era bem isso que eu precisava, né? E aí a culpa é de quem, né? É da ponta mais fraca, Exato. né? Eu acho que é isso. Eu acho que
a primeira coisa que o designer precisa saber para projetar bem, porque design é projeto, né? É o objetivo. Eu acho que não tem como. Você vai projetar para o quê? Para onde essa peça vai te levar? Para onde essa arte vai te levar? E muitas vezes a gente não tem essa informação. E aí cai nessa ansiedade de eu preciso adivinhar? E aí a gente vem com essa crença popular de que o designer é um mágico, né? Então você vai dar várias informações aleatórias e soltas, ele vai colocar num caldeirão, e ele vai mexer ali e vai surgir uma peça linda, maravilhosa, que era exatamente o que o cliente estava querendo. E eu digo isso que o mercado tem essa pressão, porque eu passo isso na pele. Eu já tive uma cliente que chegou pra mim, eu tava apresentando o projeto, ela amou, ai, lindo e tal. E aí ela chegou pra mim e falou assim, como é que você faz? Você sonha com esse logotipo? Eu falei, sonhar, gente? Mas a única coisa que eu não quero fazer é sonhar com o logotipo, assim, né? Por favor. Me ajuda, né? E eu fiquei, gente, ela acha que eu sonho com isso, cara. Olha só. E aí, como que você não pega essa pressão? De falar, tenho que sonhar. E tem que sonhar bem, tem que ser um sonho bom. Porque se for um logotipo mais ou menos... E aí, isso vem do mercado pra gente e a gente fala, beleza, eu tenho que sonhar com isso. Eu tenho que fazer algo bom nisso. E a gente não entende que, se é um projeto, tem etapas. Assim como todas as etapas estratégicas do marketing. Se você vai fazer um planejamento de lançamento, existem etapas lógicas, né? Uma vai puxando a outra. No design é a mesma coisa. Então, eu preciso saber o objetivo, eu preciso saber quem é o público que vai consumir, qual é o ponto de contato, qual é o ponto de venda, como que é o comportamento do consumidor nessa área para que eu consiga projetar da melhor forma. Exatamente. São informações que faltam, infelizmente. E aí o resultado que espera é um resultado excelente, né? Mas o material bruto que nos dão é assim, nada. É nada. E isso é muito interessante porque a gente começa a desmistificar o que é o design, né? Eu tive uma palestra certa vez que me perguntou qual que é a diferença entre design e arte. E eu acho isso muito legal. que é a arte, ela não precisa fazer nada. Né? Ela é bela ou ela é feia, depende da interpretação. Ela é a arte, ela é ela. Né? E o design, ele funciona. E ele é belo porque ele funciona. Ele tem uma função a ser feita. E quando a gente olha, faz só um post de Instagram, qual que é a função que a gente quer? É um post de awareness ou é uma conversão de fundo de funil? Então, tem um outro ponto que eu gosto muito também, que alguns executivos da Apple falam, que é design for emotions. Né? Faço design para provocar emoção. Isso. E às vezes a gente não sabe, né? Às vezes, faz um post no Instagram, tá, mas qual emoção eu quero gerar? Dado um pouco desse contexto da gente aprofundar mais na funcionalidade do design, e acho que é o que você trabalha bastante, como que uma marca consegue se expressar através do design? Como que a gente consegue ter esse design num nível mais profundo, né? Menos arte, né? E mais funcional? Adorei. Porque eu acho que existe muito essa discussão de, a forma segue a função. Então, a gente precisa ter a função primeiro e depois a gente faz o layout. Tá, né? Design é forma mais função. E aí a gente fica muito nessas duas coisas. Só que existe um autor chamado Bernard Lobach, que ele fala que o design tem 3 funções. A gente tem a função que é a prática, que é de funcionar mesmo. Então, assim, a cadeira é para sentar, a faca é para cortar, as coisas precisam ter suas funções objetivas, assim. Só que ele tem a função estética também, que é o apelo emocional. Então, é aquilo que vai trazer conforto, é aquilo que vai trazer, sabe? Que vai me conectar, que vai trazer o nível psicológico para essa peça. E a gente tem a função que é simbólica também, que é ao que eu vou pertencer se eu consumir este design. Então, se eu tiver um iPhone, eu pertenço ao quê? Então, a função simbólica. E as 3 funções são funções, elas precisam existir. Óbvio que algumas vão ter mais importância na hierarquia do que outras em determinados momentos. Se eu tô falando de uma bolsa de luxo, a função simbólica dela é muito maior do que a função prática de ter que guardar coisas, né? Exato. Então, eu acho que a gente precisa conseguir equilibrar todas essas coisas. A função prática de chegar e converter, etc., é muito boa. Só que a gente não pode esquecer que design é visual. E se a gente está falando de visão, a gente está falando de sentidos, 5 sentidos humanos. E os nossos sentidos são a maneira como a gente enxerga o mundo. A gente percebe o mundo através dos sentidos.
Tanto é que se você imaginar você sem um sentido, é como se você tivesse perdido uma parte da sua compreensão da vida, da realidade. Então, você se imagina sem a visão, você fica desesperado, porque essa é a sua janela com a realidade. E se o design entra em contato com você através desses sentidos, que são a sua percepção do mundo, como que a gente não vai considerar a estética? A gente precisa da estética. E uma outra coisa, os sentidos, eles são a porta das emoções. Então, aquilo que você vê, que você toca, que você cheira, que você escuta, é o que te desperta emoção. Então, se você sente um cheiro de fumaça, te traz uma emoção. Se você escuta uma criança sorrindo, te traz uma emoção. E o design se conecta com isso. Então, acho que o maior desafio, e eu acho que precisa ser uma missão, tanto dos designers quanto das áreas ao redor, é entender como eu estou impactando as pessoas através dessa estética também, que é uma função. Total. Você, designer que está ouvindo a gente, deite-se também no seu divã, fique à vontade, só não esqueça de curtir e se inscrever, por favor, e destacar o Divã do Marketing na sua plataforma de áudio preferida. E Tamara, que legal essa discussão, porque às vezes as pessoas olham para o design de uma forma limitada, né? Aí faz uma peça, faz uma campanha, desenha um KV. É a última parte do processo. Exato. E quando a gente amplia, né, e as pessoas de marketing, de branding estão nos ouvindo, que talvez não tenham ainda essa ideia de que o design, se você dá a oportunidade dele participar na conversa, ele pode te levar a discussões como quais sentidos a gente está usando, né? A gente fala muito de neuromarketing, né, de despertar esses sentidos, mas na prática a gente ainda fica muito sobrecarregado no visual, né? Então a gente não tem, é difícil você ter marcas que você tem uma associação com um cheiro, com um paladar específico, ou com um toque de alguma coisa, né? É difícil, eu acho que tem uma oportunidade muito grande ainda. Eu acho que alguns exemplos assim, você tem a Apple é uma empresa que preza muito pelo packaging, na parte de embalagem. Verdade. Toda a experiência, né, de abrir. E você trazer essa intencionalidade do design sobre os touch points, né, os pontos de contato que você tem com a marca, eu acho isso muito interessante. Como que você tem visto, né, no seu trabalho, ou como consumidora nas marcas, sejam brasileiras ou internacionais, esse aspecto do design como um diferencial, né, de ver que o design tem voz nessa empresa porque você sentiu. Você sentiu no toque, você sentiu de alguma coisa diferente. Tem algum case que você quer trazer? Você acha que a gente tá nesse patamar ou ainda não, como mercado? Eu sinto que a gente teve um avanço muito significativo nos últimos anos na valorização do design. E aí eu não sei se pelas plataformas que valorizam o visual, tipo Instagram, então o crescimento dessa plataforma pode ter trazido, né, esse recurso. O branding também foi crescendo. Então cada vez mais a gente tem buscado para além da necessidade. Então, se antigamente você consumia um produto para solucionar um problema ou suprir uma necessidade, hoje a gente fala de desejo, a gente fala de conexão emocional, a gente fala de encontrar significado no consumo. Então, a gente fala de outros aspectos de um produto além do que ele é feito mesmo, né, prático. E aí, a gente tem muitas marcas que fazem isso. Então, como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou me tornar memorável nesse mar de marcas que estão surgindo? E eu acho que o design é uma dessas ferramentas. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo, fazer uma analogia prática para a gente conseguir entender o papel do design dentro dessa construção de marca. Imagina que a sua marca, ela é uma árvore. E aí você tem a parte, óbvio, do que você consegue ver da árvore, que é o tronco, que é as folhas, que é os frutos, as flores. Só que uma árvore sem raiz, ela não sustenta, ela morre. Então a gente tem a parte da raiz, que é o que sustenta essa árvore. Só que a parte da raiz é invisível, a gente não consegue ver. A parte da raiz é a estratégia da marca. É o seu posicionamento, são os seus valores, é o seu propósito, é tudo que você definiu, mas o público não consegue ter acesso. E se a gente tiver só raiz, a gente não consegue admirar a árvore, a gente não consegue consumir essa árvore. Eu posso passar por cima dela, eu não sei que ela existe. Então a gente tem a parte da superfície, que é onde o público consegue ver. Mas você concorda comigo que eu não consigo plantar abacaxi e colher morango? Né? Então, se eu tenho uma raiz estruturada, a parte de cima da superfície da árvore precisa coincidir com a parte de baixo. O design é essa parte da superfície. Então, a gente precisa construir um design que vá ao encontro dessa raiz. E aí você deu um exemplo muito bom, que é a Apple, que é uma marca que está o tempo todo buscando pela sua raiz, buscando pela sua essência. Tudo que eles fazem, todos os aspectos visuais, dizem respeito ao que ela é enquanto essência.
E isso é admirável pra caramba. Eu acho que a gente tem uma outra marca que é brasileira, que também tem o design no cerne da sua construção, que é o Itaú. E eu pude fazer parte do redesign, não na construção, mas de ver em primeira mão esse redesign, né? A gente teve lá uma reunião com o Itaú e a Pentagram, que é um estúdio internacional, e aí a gente conseguiu ver os bastidores dessa construção. E é inspirador você ver uma marca que é direcionada pela marca mesmo. Uma empresa que é direcionada pela marca. Então, assim, o Itaú faz parte da história do design. Né? A primeira marca foi construída por Alexandre Wollner, que é um dos percussores do design no Brasil. E a marca, todo o tempo, ela está tentando se comunicar com você através dos níveis emocionais, que é o design. Exato. Isso é muito interessante, porque quando tem um outro influenciador de design que eu sigo, o Bob Bexley, trabalhou na Apple há muito tempo, foi um executivo, e ele traz uma discussão que existem 3 formas de você competir no mercado. E a gente vive num mercado cada vez mais competitivo. Você pode competir por preço, que é uma competição que a gente não quer estar. Né? Você pode competir por funcionalidades. Né? E aí, para ficar bem prático, você tem a discussão dos carros. Né? Aí esse carro anda X quilômetros com tantos litros. Esse carro tem Bluetooth, esse carro tem rádio, enfim, por funcionalidades. E você pode competir pelo design. E quando você entra nesse nível de competição por design, você encontra as maiores marcas do mundo. Aí você vai encontrar a Apple, aí você vai encontrar a Tesla, aí você vai encontrar a Airbnb, que são grandes cases, porque eles entenderam que o design ele é um dos fatores de diferenciais competitivos. Né? No caso da Tesla, eu não vou só fazer mais um carro que anda mais, ou que anda mais rápido, enfim. Ele reinventou a forma. Eu acho que com o design você tem esse tipo de discussão. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, qual é a sua visão? Não só das grandes empresas, que eu acho que o Itaú faz um grande favor para a gente em dar cases brasileiros que eu gosto tanto também de ter. Mas quando a gente fala para as médias empresas, que é a maioria no Brasil são as médias empresas, o que você diria para que a gente comece a ter essa discussão de competição por design nas médias empresas? Como essas empresas podem sair dessa competição de preço e funcionalidades e elevar o nível para um nível de design? Eu acho que é uma mudança interna de pensamento mesmo, né? De configuração mental, da gente entender esse nível emocional. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que compras são emocionais, né? Assim, você deu um exemplo muito bom de carros. Tudo bem, você pode olhar lá o que você precisa num carro. Você quer um bagageiro espaçoso, você quer um carro que faz menos por litro, você quer um carro que tem uma boa potência. Você não vai comprar uma Paraty, tá ligado? Você não vai comprar uma Paraty porque ela tem a melhor função. Você quer um carro legal, você quer um carro que você se sinta bem, né? Então, se a gente parte do princípio que a compra é emocional, então como é que a gente vai traduzir os nossos valores, aquilo que acredita, em emoção, né? Então, acho que é um ponto, assim, não existe design e design estratégico. Eu acho que o design é estratégico. E se você consegue trazer ele para a sua estratégia de construção de marca, de venda, até da construção do produto, eu acho que você consegue vender mais. E tem um outro ponto também. A gente sempre falou, né, no marketing, vendas, etc., a gente sempre fala sobre o ROI, né, que é o retorno sobre investimento, aquilo que você consegue mensurar quando você coloca um anúncio, enfim, quando você cria uma venda, né? Só que muito tem se falado sobre o retorno emocional, que ele é a longo prazo, é o que as pessoas não querem, também tem isso, né? Então as pessoas querem curto prazo, eu quero retorno sobre investimento agora, sobre esse anúncio que eu fiz agora. Só que o retorno emocional, ele é a longo prazo, mas ele é mais sólido, ele traz recompra e ele traz indicação. Então, um cliente que ele se conectou com a sua marca, ele vai comprar de novo, ele vai falar sobre a sua marca e ele vai trazer outras pessoas. Olha o quanto isso te economiza na venda. Exato. Ele faz isso de forma espontânea, de graça. Né? Então, a gente investir em retorno emocional é muito positivo para o lucro da empresa também, né? E o que você tem visto de cases de design? Você citou o Itaú, que eu acho que foi muito falado, tanto no... Polêmica. Teve uma polêmica, né? Porque quem não é da área de design se resume ao gostei, não gostei. Uhum. E quem é da área do design
ver o nível de investimento que o Itaú coloca nesse tipo de discussão, quem eles trouxeram para a conversa, como que foi feito esse projeto, né? Então, tem algum case que você viu recentemente, além do Itaú, que te trouxe novos insights, assim, que te trouxe alguma coisa diferente, assim? Caramba, eu faço análise sempre, né, de marca, assim, mas do ponto de vista... Bom, vários me trazem muitos insights. Eu tive um recentemente que foi o redesign da PayPal, que eles fizeram. Foi um redesign muito simples, assim. E basicamente eles tiraram os cantinhos arredondados para deixar um pouco mais reto, para trazer modernidade. E, na verdade, o meu questionamento foi: o que é moderno hoje e o que era moderno há 10 anos? Essa é uma boa reflexão, porque quando o PayPal fez um redesign em 2014, eles deixaram os cantos arredondados para deixar mais moderno. Na época, o design friendly era moda, né? Sim. Aquele design fofinho e tal. E aí era para deixar moderno. E aí, 10 anos depois, agora em 2024, eles tiram os cantos arredondados para deixar moderno. E aí eu fiquei, ué, mas já não mudou para ser moderno e agora tá mudando para ser moderno de novo? E fiquei pensando, talvez a busca pelo moderno não seja o ponto focal certo, assim, adequado. Talvez o que a gente precisa fazer é buscar pela nossa essência. Então, se eu busco a minha essência, como eu vou transmitir os meus valores, o que eu acredito, isso pode durar mais tempo. E aí a gente vê marcas centenárias, como a Coca-Cola, que tem o mesmo logo há anos e não muda, porque ela não está buscando se atualizar dessa forma, né? Ela está buscando pela essência dela e como ela pode se integrar com a sociedade atual. Então, acho que a busca precisa ser, sabe, internamente. E eu acho que, se a gente, né, voltando à sua pergunta, se a gente for fazer uma análise a esse cenário, eu acho que as marcas estão muito interessadas em estar atuais o tempo todo. Só que se você for pensar que o mundo muda a cada poucos meses, a gente já precisa estar atual, onde essa corrida vai dar? Daqui a pouco você vai precisar fazer um redesign a cada piscar de olhos, literalmente, né? Exato. É uma questão. Aproveitando que você tá no divã, eu vou te soltar aqui uma pergunta que é: o rebranding virou moda? Ai, gente, tem tido essa coisa. Trocou a cadeira, vamos fazer um rebranding. Agora trocou a liderança, vamos fazer um rebranding. Agora é tudo, vamos fazer um rebranding. Tem tido essa coisa mesmo, de fazer rebranding o tempo todo. Mas eu não sei se é uma percepção nossa ou se realmente eles têm feito muitos rebrandings, né? Porque eu escuto essa pergunta desde, sei lá, 2014, 13, quando eu comecei a produzir conteúdo, já tinha essa coisa. Todo mundo fazendo rebranding. O minimalismo tá matando. E isso acontece até hoje. Então, não sei se é uma percepção nossa, assim. Mas eu tenho visto rebrandings que não fazem muito sentido, assim. O SBT+, SBT Plus, fez um redesign recentemente, não sei se vocês viram, que ninguém percebeu. Eles basicamente mudaram um pouquinho... Mudaram um pouquinho ali o grid e anunciaram pra mídia que mudamos. Mas não é perceptível. Será que valeria ir pra mídia? Será que isso não foi um ajuste ótico que você poderia ter feito ali internamente? Sabe? Será que você tem que comunicar isso o tempo todo? Então a gente tem tido um excesso de comunicação de rebranding, talvez. Que talvez não sejam... Nem todos seriam necessários. Que nem todos seriam necessários. E eu acho que conecta muito com o que a gente estava falando sobre essa busca da marca se conectar com... A gente está tendo diferentes gerações, e aí você quer conectar com todo mundo, e aí você faz um rebranding que você não conecta com ninguém. Né? Que você não tá olhando para sua essência e você tá fazendo... Acho que o caso do PayPal é muito legal, que assim, é o moderno. Bem, então a cada 10 anos você sempre vai ter um outro moderno. E a beleza do design está no atemporal. Está na autenticidade, naquilo dos seus conceitos, daquilo que você acredita, né? Será que a gente não tá nesses rebrandings tentando conectar com todo mundo, com diferentes gerações e nos levando a um design fora da nossa essência? Eu acho também, assim, porque você fica olhando, você tá sempre tentando ser atual e se adaptar. Mas quem é você, de fato? E aí eu tenho um outro rebranding, que esse tocou meu coração, e eu lembrei aqui, porque eu tive que dar uma aula sobre ele, que é o rebranding da Swarovski.
A Swarovski, lá na década de 60, era, né, uma marca que foi pra mídia, Marilyn Monroe usou, a Audrey Hepburn, então era uma marca cool na época, era legal de usar. Só que de lá pra cá ela veio decaindo, assim, então começou a virar uma marca meio careta, né, tinha sempre aquelas modelos padrão, loira, branca, magra, traços comuns, e começou a criar, né, cair nessa caretice. As lojas muito claras, muito brancas, muito neutras, muito minimalistas, e começou a ser uma marca facilmente esquecível. E quando chegou na pandemia, eles tiveram uma queda brusca de faturamento, e eles falaram, tá, é uma marca centenária, tá? Eles pararam e falaram, eu acho que é a hora da gente ter uma mudança. Mas não é um ajuste ótico de vamos colocar esse cisne mais pra direita. Não, é tipo, vamos refletir sobre o nosso posicionamento. Onde é que a gente tá e pra onde a gente quer ir nos próximos 100 anos. E aí, eles tiveram um rebranding total. Eu não sei se você acompanhou, mas eu indico fortemente que você vá dar uma olhada no perfil da Swarovski. Porque eles mudaram não só o design das joias, mas o público completamente. Então, eles tiveram uma transição bruta, assim. Então, hoje eles atendem a geração Z com joias muito mais estilosas, conseguiram tirar aquela imagem da mulher, sabe? Mulher careta, assim, certinha, para mulheres que têm personalidade, que são expressivas, que usam cores, sabe? E cor é expressão. As lojas, né, são todas coloridas e tal. E eu acho que é um baita case, assim, da gente ver uma marca que conseguiu se modernizar, mas com a própria essência. Ela buscou dentro dela o que ela queria transformar, né? Exato. E eu acho que é inspirador. É inspirador esse rebranding. Eu acho que também tem uma coisa muito legal, que quando você olha para sua essência como marca, e você dá isso com clareza para o design, né? Porque também tem muito disso, né? Agora a gente fez um processo de um divã aqui na empresa e todo mundo entendeu o que nós somos. Aí passa 6 meses, nossa, nós somos outras coisas. Agora né? sim! Agora vai. Então tem muito esse fogo de palha, assim, de achar que achou a essência e não é. Mas olhando na outra ótica, quando você tem uma empresa que consegue achar a sua essência, que nasce com um propósito, talvez até essas empresas mais novas, e você dá isso para o designer profissional, com a certeza de que você não vai mudar daqui a 6 meses, o designer ele consegue usar os elementos e as ferramentas de design para criar essas emoções, e aí ele tem um lado bom que é a consistência. Então eu quero trazer alguns cases do tipo, quando a gente olha para uma peça, para um rebranding, a gente começa a tirar nas coisas que completam aquilo, porque aquilo ali é um enredo tudo pronto. A gente vai ver tipografia, a gente vai ver cor, e um nível de intencionalidade nas escolhas desses elementos que fazem isso, né? O que você acha sobre isso? Assim? Me conta, será que a gente está usando essas ferramentas, tipografia, cor, iconografia, banco de imagem, com a intencionalidade que o design pode ter, ou por falta das empresas não saberem o que elas são de verdade, a gente acaba deixando essas ferramentas poderosas meio que de lado, assim, porque a gente não consegue se comprometer? Acho que um dos problemas disso acontecer são as empresas colocarem o design no final do processo. Então, depois que eu já fiz tudo, eu dou pro design executar. E aí eu, né, coloco um passoco de informações dentro de um saco e mando fazer a mágica. Só que se a gente entende que o design é estratégico, por essência, a gente traz o design para o projeto inteiro. Porque o visual é estratégico, é ele que vai se conectar. E aí eu acho que faz parte tanto da empresa trazer esse design para a parte estratégica, quanto ser do interesse do designer, que eu também não vou defender, ser estratégico também. Ser uma voz ativa no projeto. Porque muitas vezes os designers são passivos, né? Então eu preciso saber o que eu quero. Pra eu saber pedir o que eu quero e você fazer. E o design fica naquele passivo. Ai, você não me falou, você não sabe, você não me pediu direito. E tá, mas eu acho que você pode ter voz aqui, decisões. Olha, de um ponto de vista de design, isso aqui não vai transmitir aquilo que a gente quer. Então a gente tem os atributos de marca aqui, que são a nossa personalidade. Se eu tenho uma marca que é ousada, que é expressiva, eu não posso usar tons de cinza, pastéis, neutros. Eu não vou conseguir comunicar. Sim. Não posso usar uma tipografia extremamente minimalista. Eu preciso de expressão. Isso é design. Isso é papel do designer saber disso. Entende? Então, eu acho sim que falta essa intencionalidade justamente porque as divisões das tarefas estão meio rasas, né? Então, se a gente, sei lá,
englobar mais, né, incorporar mais o design no processo, pode ser que elas sejam, a gente consiga absorver e trabalhar elas mais intensamente. E a gente começar a não se, não se prender visualmente com o que poderia ser, né? Às vezes o processo ele vai acontecendo, o designer está lá na última etapa, como você comentou, e aí as pessoas que estão trabalhando naquele projeto já vêm com uma ideia visual. Também tem isso. E Isso aí, acontece nas pequenas e médias empresas também. falta o tchan, né? Tá faltando o É, tchan, tá faltando assim. E aí você fica V1, V2, V3, V4 e o tchan não vem. É, E tem uma outra coisa também. Se compara muito com outras marcas do mercado que não são nem do setor dele, nem do tamanho. Então, eu tenho muitos clientes que vêm e falam, eu queria um logo tipo da Nike. Eu falo, amor, você sabe quantos anos a Nike demorou para que esse logo seja reconhecido? Não é só o logo que é incrível. Porque eu tenho certeza se hoje eu apresentasse um logo da Nike para um cliente, ele ia achar muito simples. Porque não é sobre isso, né? O logo não carrega em si todos os conceitos do mundo. Eu preciso reforçar ele ao longo de anos de história. exato. Então, as referências são sempre assim. Deixa eu pegar uma marca que já está pronta há muitos anos e trazê-la como referência. E a minha pergunta é, você está disposto a reforçar a sua identidade visual por anos, até o ponto dela ser memorável, né? Então, eu acho que é isso. Aí tem um comparativo com outras pessoas do mercado e etc. E eu não sei se tá. E aí a busca pela essência mesmo vai ficando de lado. E é importante a gente saber o momento da gente se inspirar, de beber de uma fonte como uma Nike e ver o que a gente pode aprender com isso e trazer esse contexto, né? Que é assim, né? Tá, às vezes a gente tá falando do meu branding aqui, eu sou uma padaria num bairro de São Paulo, eu tenho que olhar pro lado, eu tenho que olhar pro contexto onde eu tô. Exatamente. É, Aí você atende um público que às vezes não tem um repertório, né, de design, você quer fazer uma coisa super conceitual e pode acabar, né, o tiro sai pela culatra. Exatamente. E você é uma pessoa que gosta de sair do convencional no aspecto de design. Talvez um lado mais minimalista, da simplicidade. Acho que do design na sua essência, que a gente falou mais cedo. Como que a gente consegue balancear, né? Para de repente não ficar muito conceitual e às vezes quando a gente está desenhando a gente quer, né? A gente tá tão afundado, assim, tão profundo no projeto, nas referências a gente vai e acaba entregando um negócio muito conceitual. Como equilibrar? É um desafio mesmo, você precisa equilibrar. Eu acho que o primeiro ponto é entender qual é a marca, né? O que ela precisa expressar e quem é o público. Então, se é uma marca que ela precisa comunicar rapidamente, eu não posso ser tão conceitual. Eu estou desenvolvendo um logo que é um posto de gasolina. Eu não posso criar algo que seja muito... A pessoa precisa ler aquilo em poucos segundos e entender que é um posto de gasolina, né? Então, eu acho que existem marcas e marcas. Agora, se eu for criar uma marca para uma influencer que eu criei para blogueira de baixa renda, eu consigo trabalhar conceitos e cores e ilustrações porque é a pessoa dela. Então, as pessoas já que se conectam com ela. E essa marca precisa ser a expressão dela. Então, ela pode ser muito mais expressiva, muito mais conceitual do que outras. Então, é entender o objetivo, mais uma vez. Acho que a gente precisa entender o objetivo. E a grande habilidade do designer é ser esse tradutor. Né? Então, eu gosto muito de reforçar que o design é um tradutor. Ele é bilíngue, poliglota, sei lá. Ele precisa falar muitas línguas mesmo. Então, se eu vou construir um design para uma marca, assim, que atende um público de baixa renda, que de repente tem pouco repertório, e é uma marca que precisa comunicar rapidamente, eu não posso pirar, eu não posso me dar ao luxo de fazer o que eu quero, né? Então, é sempre sobre o outro. E o design, ele precisa cumprir esse objetivo, né? Então, se eu sempre... A gente estava falando sobre design e arte, né? Se eu sempre vou fazer aquilo que eu quero, eu não vou conseguir atender bem nem o meu cliente e nem o público do meu cliente. Exato. E tem uma coisa que os designers têm muito hábito de fazer, que é assim, eu fiz uma marca, você é meu cliente, eu fiz uma marca para você. Você aprovou, acabou meu trabalho. Virei pra cá e fui embora. E ele não entende que é nessa hora que os jogos começam, cara. Exato. Agora que começou. Até então não tinha começado ainda. Então, na hora que eu te entreguei esse logo e você mostrou pro seu público, aí é que eu vou ver se meu design funcionou ou não. Não é quando você aprova. Entende? Então, falta aí essa visão do depois, do público final, de uma pesquisa talvez mais aprofundada, se esse design tá funcionando ou não, né? Acho que falta essa visão. Eu acho que um aspecto muito importante no design é você se colocar sobre a ótica do seu cliente, né? Trazer o cliente para dentro, vestir o calçado do seu cliente e você
através disso você falar, tá, consegui entender, né, o sentimento, o que que ele espera, consegui entender o que que ele consome, os hábitos de consumo, que plataforma que ele acessa, né, o que que ele escuta, o que que ele come, o que que dá prazer e o que que dá raiva para essa pessoa. E a partir do momento que você faz esse aprofundamento, vai te dar, né, o contexto, que é o contexto que você quer se inserir. Né? Ou seja, esse contexto ele já existe dentro do seu cliente. O seu papel como designer é conseguir dar essa relevância dentro desse contexto. Interpretar esse contexto. Exatamente. E é isso, o seu cliente sabe muito mais sobre o negócio dele do que você, né? Então não adianta você querer fazer a sua obra de arte linda, maravilhosa, e se ele pedir uma alteração, você dizer que ele não entendeu, né? E uma coisa assim que, aproveitando que a gente tá no divã, às vezes dá vontade de falar, né? A pessoa vem, eu quero ser tipo a Apple, tipo a Nike. A gente podia colocar um documento falando assim, tá, então você se compromete a investir mais 50% em branding, mais de tantos por cento em social listening, né? Podia ter. Porque essa parte da consistência, né? Hoje existem muitos brand books que são caros, que demoram, que vai muita energia de muitas pessoas para chegar naquele resultado e depois vai para a gaveta. Que daí é um brand book que não te dá um direcional de marketing, que não te dá um direcional de branding no dia a dia, né? E não existe um guardião dessa marca também na empresa. Porque a gente sabe que as empresas têm vários setores que muitas vezes são individualizados e eles não se conectam. Então, o marketing vai aplicar de um jeito, aí o pessoal de vendas vai criar uma outra coisa lá da cabeça e não vai ter uma pessoa que vai falar, ei, não tá alinhado aqui, ó, né? E a gente precisa desse guardião para poder alinhar esses pontos de contato. De começar a entender que as empresas precisam trabalhar de uma forma mais integrada, né? E assim como o branding não fica só dentro de branding, ele tá na embalagem, ele tá no atendimento ao cliente, né? Ele tá no ponto de venda. A gente também entender que o design também pode estar trabalhando de forma integrada, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Exatamente, é isso. Se você está gostando, não esqueça de curtir, né, e de se inscrever também, marcando o Divã do Marketing como destaque aí na sua plataforma de áudio predileta. Agora é o nosso momento Divã. O que você não aguenta mais no mercado? Me conta. Põe para fora assim, uma insatisfação, se é que há alguma coisa que você queira colocar. Eu não sei, acho que são tantas coisas relacionadas ao design. Tem uma coisa que é o cliente que acha que consegue fazer as coisas, sabe? Assim, como dizem, né? Não, todo mundo sabe sobre marketing, sobre design, sobre branding. Todo mundo é um pouco especialista, né? Sim. E aí a pessoa fala, não, que se eu vi um carrossel no Instagram e aí eu já entendi tudo. Aí você fala, tá. Isso é uma coisa que mata, né? Sim, sim. Aí você fala, gente, estudei tanto aqui, não é assim. E aí o cliente também que tem, que vê outras referências e quer algo que não vai funcionar, sabe? Então são coisas que realmente doem pro E design. muitos designers passam por isso, né? Passam. Eu acho que um ponto, assim, que eu vejo no mercado, eu queria entender sua opinião sobre o processo criativo. Eu acho que é um ponto que, hoje, tem uma pesquisa do Censo de Agência que 48% das tarefas passam por refação. E não é difícil no design você encontrar o V1, o V2, o V3, o V4. A gente falou um pouco sobre briefing, a falta dessas informações, a falta de objetivo no trabalho que o designer for fazer. Mas como você acha que a gente hoje pensa sobre o processo criativo? Será que a gente tem ferramenta para isso? Será que as pessoas entendem o que é um processo criativo? Ou tratam tudo meio como, é igual uma gestão de projeto qualquer? Não tem especificidade. Eu acho que precisa de uma metodologia, né? Precisa de um processo definido. Quanto mais você define o seu processo, menos você vai ter pontos de falha mesmo, né? De demora. Eu gosto de falar com os designers que o ajuste faz parte do processo. A alteração faz parte do processo. É um projeto. E se você faz esse projeto inteiro e chega no final e o cliente aprova, eu tenho minhas dúvidas se realmente foi um sucesso. Ou se foi sorte, sabe? Eu fiz tudo sozinho. Aí eu te apresentei, você falou, amei. Eu morro de dúvidas. Eu falo, como? Amou o quê? Pra onde que a gente foi? Você não sabe. Então, se você divide esse processo e traz o cliente junto, já que ele é o grande, né, que sabe sobre a marca dele,
a gente tem mais chances de alinhar esse projeto para que ele seja assertivo no final. Então, dividir o processo criativo e trazer o cliente junto. Então, você vai criar numa primeira etapa um painel de referências para a gente entender qual vai ser o nosso guia, a nossa diretriz. A gente quer ir por esse caminho, a gente acredita que algo mais minimalista ou mais impactante ou mais colorido faz sentido. E aí você alinha isso com o cliente, com o time, e as pessoas podem ajustar ou não, e aí, então a gente já pega aqui uma aprovação, a gente já... Feedback, né? Feedback alinha a gente no universo. Então você alinha um pouquinho, segue. Aí a próxima etapa é, vamos definir aqui um símbolo, um logotipo, algo assim. E aí, de novo, vou pegar a aprovação do time, do cliente, ajustamos mais um pouco, seguimos para a próxima etapa. E se a gente faz assim, primeiro, que a gente não constrói o projeto como se fosse um passe de mágicas. E segundo, que a gente vai se alinhando no caminho para chegar no objetivo certo, né? Exato. E aí, quando você chega lá no final e você olha para o início, você fala, faz sentido. Essa criação faz sentido. Exato. E uma outra coisa, as pessoas tendem a acatar soluções das quais elas fizeram parte. Então, se eu chego e faço a minha mágica e apresento para você no final, a chance de você se assustar e às vezes não gostar ou querer um ajuste é muito maior do que se eu trouxer você e te mostrar que todas as decisões você fez parte. Exato. Né? É. E isso daí é uma oportunidade que a gente pode fazer com os nossos clientes, né? Chamar o seu consumidor, escuta o contexto dele, né? Traz ele para dentro desse projeto. E o quão relevante é isso que você falou e destacou dos ciclos de aprovação, né? Isso é uma característica que eu vejo que não é retrabalho. Isso não é errado. O processo é errado porque está tendo muito ciclo de aprovação que vai e vem, vai e vem. O processo criativo, ele não é uma esteira, né? Que a gente pega, põe o briefing aqui e vai sair o que a gente pede lá. A gente precisa disso e eu acho que o criativo, o designer precisa escutar a opinião, ver o que a pessoa está achando. Porque senão é exatamente isso. Chega no final, não, aprovei, gostei. Passa até a sensação de, a pessoa não gostou. E ela não quer mais. Ela não entendeu. Ou ela não entendeu. Ela não entendeu e... Exato. Eu acho também, não é uma esteira. Eu gostei desse exemplo. Não é uma esteira. A gente precisa de ajuste. E eu acho que quando você constrói com outras cabeças, a gente tem tem um projeto mais plural, né? Tem várias ideias. Pode ter a pessoa que vai mostrar onde pode dar problema e que às vezes você não está enxergando, né? Então, Sim. Construir junto. Exatamente. Eu acho que esse é o grande lance. Eu acho isso muito, muito bacana. Você já teve a oportunidade de ter diversos projetos. Tem algum projeto que você se arrepende de alguma decisão que você tomou no projeto? Ou de alguma forma assim que você, putz, esse projeto aqui eu faria diferente hoje? Ai, gente, vários, principalmente início de carreira, que você tá ali, tem uns pensamentos meio nada a ver, né? Você acabou de formar e aí você, né? O designer recém-formado, ele é o artista, né? A gente tem um apego, assim, pelas nossas criações. Então, sim, tem projetos que eu fiz e eu quis trazer algo muito conceitual, mas era uma fachada, assim, numa avenida. E às vezes o conceitual não era tão visível. E aí depois eu olhei e falei, caramba, eu poderia ter feito algo que fosse menos conceitual, mais direto ao ponto, né? Então, gosto muito de ver meus trabalhos antigos e ver o quanto eu evoluí. E eu acho que isso é muito saudável, né? Sim. A gente vê o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente faria diferente. Então, sim. Mas em compensação, tem outros que eu olho que são antigos que eu falo, ai, acertei. Isso é muito importante, Sim, né? eu falo, ai, legal, amo esse projeto até hoje. Depois, como o designer tem esse anseio de saber aquilo que ele projetou funcionou, e isso só vem com os anos, só vem com a consistência, de saber que não precisou fazer um rebranding, de saber que entregou o resultado esperado. O design, ele também está muito atrelado ao resultado financeiro da empresa, o resultado de posicionamento da empresa, né? Sim, e é muito legal mesmo quando um cliente que você atendeu há 10 anos vem e te mostra como que tá a marca atualmente, né? E que recebe elogios, e que as pessoas reconhecem, e que as pessoas são fãs da marca. Então, é muito gratificante, realmente. Quando você tem essa oportunidade de ter brand lovers, que ele fala, Brand né? lovers. Ou os advogados da marca ali. Exatamente. Isso só acontece quando você tem um nível de conexão emocional médio para profundo, eu diria, né? Porque, não quero ser injusto aqui, não vou citar nenhuma marca, mas você não vai falar assim, nossa, a minha torradeira que eu tenho em casa, ela é incrível porque ela é da marca tal. Aham. Mas você consegue falar da sua cafeteira, talvez isso. É Porque verdade. tem uma marca de cafeteira que fez um trabalho que enfim,
trouxe uma nova ótica, né? Ela começa no... citando aqui a Nespresso, né? Ela começa... Ela é uma brand lover. As pessoas são fãs. As pessoas atravessam a cidade para poder comprar. Para poder comprar. Ela trouxe os cafés do mundo todo pronto na sua casa, né? Que história legal. Ou da gente deixar de... eu queria esconder essa cafeteira porque ela é feia dentro de casa para colocar com destaque na sala. É um objeto de desejo, é um objeto que tem cores, que tem personalidade. Mas eu tenho um ponto também ao mesmo tempo. Será que toda marca precisa ser uma brand lover? Me diz, o que você acha? O que você acha? Não sei, eu sou uma pessoa que eu faço muitas perguntas. Eu não sei, toda marca precisa ser apaixonante. Porque talvez eu só queira, sabe, uma faca afiada que corte, sabe? Uma faca que tem um cabo legal e que eu falo, eu amo usar essa faca pra cortar. Eu não sei de que marca é, mas eu amo, sabe? Sei. Então, assim, eu não sei também. Eu acho que atualmente também a gente tem tido essa crescente do branding, né? Branding tá super em alta e cada vez mais, né? Acho que tá numa curva em ascensão. E todo mundo quer ser uma marca desejo. Mas às vezes o seu produto, ele não é um produto tão, sabe, que precisa ser desejo. Ele só precisa funcionar e trazer uma experiência positiva para esse cliente, sabe? Sim. E eu acho também é um exercício da gente entender o nosso lugar, assim, nisso. E será que essa busca por uma marca até, de certa forma, sensual, apaixonante, assim, né? De querer... Nem sempre é necessário, eu concordo contigo. Mas será que isso não é... essa questão do social, né, das pessoas, da marca ser querida na rede social, falem de mim, falem da minha marca, me defendam, talvez um desejo do lado de branding de ter um protagonismo na indústria ou no setor dele, que talvez induza isso, né? E sabe o que acontece, eu acho? As marcas, elas estão tão desesperadas por isso, que aí a gente acaba tendo umas comunicações meio fora de tom. É a marca que quer ser muito legal na rede social, sabe assim? Sim. Então ela quer ser sempre muito divertidinha, e aí todas as marcas querem ser, mas não funciona com a persona da marca. Exato. Não funciona com o produto dela. Sei lá, uma marca de pneu de caminhão quer ser divertidinha, sabe? E aí você fala, não orna, e aí, sabe? Então assim, é saber o seu lugar e saber que não é porque funciona pro outro que faz sentido com a sua essência aqui. Exatamente. Né? Por isso que eu falei, será que todas precisam ser brand lovers? Às vezes só precisa ser uma marca que o cliente reconhece como boa. Uma marca, sabe? Uma marca funcional, boa. de boa qualidade, que eu perceba a qualidade. E é isso, e eu vou comprar do mesmo jeito. Isso. Não, e perceber o atributo, né? Às vezes o atributo vai ser preço. É uma marca barata. E Pronto. é o que eu quero, é barato mesmo e pronto. Né? Exatamente. Então, volta para um ponto que a gente falou, que eu acho que é muito, muito relevante, que é qual é a essência da marca, né? O que a gente quer ser, qual o lugar que a gente quer ocupar. Às vezes a gente não precisa ter um canal no TikTok. Às vezes a gente não, né? Não faz parte. Só que aí você quer fazer tudo aquela coisa, né? Você quer abraçar o mundo e aí você acaba não abraçando ninguém. Exatamente. Porque quando você vê uma brand lover, ela tem uma comunidade que é dela. Né? E essa comunidade, ela faz sentido entre si. Então, os clientes de Apple têm ali a sua comunidade, aquilo que eles valorizam e acreditam. Mas não tem como eu atingir a todas as pessoas. E eu acho que isso é um pouco de maturidade também. Você tem que entender que não é o seu público, não é o seu jeito de ser, né? Você precisa ter essa maturidade. Quais são as tendências de design, na sua visão, né? Vou deixar aberta a pergunta para você navegar. Caramba, ainda mais depois desse redesign da PayPal. Quais são as tendências de design, né? Eu acho que são muitas. Eu acho que as tendências de design são sempre alinhadas às tendências da sociedade como um todo. A gente está inserido na sociedade e esse é um ponto bem relevante. Se você quer falar de design, você precisa falar sobre pessoas. Você precisa entender sobre pessoas. E tá muito mais ligado também ao espírito do tempo. Então, hoje, o que a gente vive, né? A gente tem vivido uma sociedade que teve uma queda de poder aquisitivo grande pós-pandemia, né? Pessoas que estão pensando muito mais naquilo que vão consumir. Pessoas que querem ver muito mais significado naquilo que vão consumir. Que querem se identificar com a marca as quais estão consumindo. E aí, como é que o design vai se atrelar a esse tipo de comportamento? Acho que esse é o grande lance. Então, a gente tem visto pessoas que estão reaproveitando muitas coisas, o upcycling cresceu, né? A customização, pessoas que estão usando as coisas até acabar. Meu Deus, como isso é um comportamento importante.
E aí eu acho que o design entra também nisso, né? A gente tem visto também uma queda de definições por gênero, né? Roupas por gênero, sapato por gênero. Então as coisas têm sido muito mais gerais, né? Feita para todas as pessoas, todos os corpos. E o design também é atrelado a isso. Então, como é que eu vou atender essa nova geração que já não tolera mais preconceito, já não tolera mais discriminação? E aí o design também se atrela a isso. Então, sei lá, você vai começar a usar fotografias, pessoas em lugar de liderança que não são homens brancos. Você vai começar a usar, sabe, outros elementos mais plurais. Então, acho que é isso. Acho que o designer precisa ver primeiro o comportamento da sociedade para ver como ele pode se adaptar àquilo, né? Legal. Agora, se é cantinho arredondado ou reto, aí eu não vou saber te falar. Nos conte nos comentários aí o que você acha. O que vocês têm visto aí que é tendência? Muito legal. Não esqueça de curtir, também de se inscrever. A gente vai caminhar agora para os nossos briefings de encerramento. Então, vou te fazer algumas perguntas. Uma inspiração na criação. Uma inspiração na criação? Gente, tem muita. Tem uma que é a... Caramba, você me pegou aqui, que surpresa. A Malika Favre. Tá, eu vou falar da Malika Favre, que ela é uma artista fenomenal, ela é minha musa inspiração, assim, só que ela é ilustradora. E eu tenho muita referência de ilustração no meu trabalho. Então, Legal. se eu vou pegar referência, eu vou trazer muitos ilustradores. E a Malika é, assim, top 1 da minha referência, assim, maravilhosa. Uma ferramenta. Uma ferramenta? Gente... Eu ia falar Illustrator, mas aí eu achei muito mainstream. Mas eu vou manter. Illustrator. Um livro. Um livro, Zag, Martin Neumeyer. Incrível. O design é? O design está em tudo. Vou parafrasear um autor que eu gosto muito, que é o Paul Hand. Tudo é design, tudo. Tudo é design. Ótimo. Uma tipografia. Uma tipografia, Comic Sans. Acho que ela é subvalorizada. Acho que ela é muito discriminada, sem ter o porquê. Boa. Tem uma... Conheço a história de Comic Sans, né? Quem não conhecer. E ela é uma fonte super acessível, assim. Acessível no sentido mesmo da palavra, de ser fácil de ser lida e etc. Eu acho que a gente criou um ranço dela, sem porquê. Legal. Design generalista ou especialista? Uau, eu acho que ambos têm muitos valores, muitos. Eu acho que o generalista, ele consegue se dar muito bem em tempos de crise, né? Na pandemia, o generalista que foi o que se deu bem. Porque se você era especialista e o setor que você atendia teve uma queda, você ficou na mão. E o generalista, ele conseguiu se adaptar muito facilmente. Sim. Então, eu acho que é da escolha de cada um. Mas o que é legal é você tentar tornar a sua receita plural. Não focar em um único, colocar todos os ovos em uma única cesta. Exato. Atemporal ou tendência? Gente, muitas perguntas filosóficas aqui. Atemporal ou tendência? Sabe que eu acho muito importante ser atemporal. Acho muito importante marcas que duram muitos anos. Mas eu também acho muito legal quando eu olho as marcas dos anos 80 e falo, ai, que legal. Como é gostoso ver a estética dos anos 80. Eu sou apaixonada. Então, a tendência, a temporalidade também é legal. É o que dá saudade. Sim. E marca, né? E marca uma era, sabe? Então, exato. eu gosto da tendência também. Eu acho que ela tem o seu lugar. É importante. Legal. Bacana. Bem, eu queria te agradecer. Eu adorei o papo. Eu adorei. Eu espero que você esteja saindo do divã mais tranquila, mais terapêutico esse momento. E você que está nos acompanhando também, espero que também tenha curtido. Coloca nos comentários. E não esqueça de se inscrever e de curtir. Tamara, fica à vontade para dar um tchau pro pessoal, deixar um recado. Legal. Obrigada pelo convite. Adorei mesmo. É muito bom falar dessas coisas, né? Assim, de forma mais leve. Queria agradecer a sua presença. Queria dizer que se você quiser, pode me seguir nas redes sociais, aí Tamara Ferreira em todas elas. Tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô no Blue Sky. Chateada. Estou em todas elas, YouTube. E convido você também a conhecer o meu curso, que é o Lealtar, que é um curso de fundamentos do design, onde eu ensino design raiz mesmo. E eu acho que é importante, tanto para os designers, saber os fundamentos, os conceitos que regem a criação, quanto para os setores que estão ao redor do design.
a galera do marketing, da publicidade, jornalismo, fotografia. Porque se você precisa aprovar uma peça de design, você precisa entender o mínimo de design, né? Mesmo que você não execute. Exato. Então eu acho que é importante a gente entender. Se o design está em tudo, é importante que a gente saiba como que ele se manifesta na sociedade. Então eu te convido a conhecer o projeto, e a gente tem várias ferramentas gratuitas, aulas gratuitas também para você experimentar. Sair daquela discussão do gostei e não gostei, né? Exatamente, sair do achismo. Exato. Então é só procurar layoutar como escreve mesmo, no Google, e a gente é o único que tá lá. Legal, show de bola. Obrigada. Bem, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.